Bom, essa reunião clínica da disciplina de nefrologia, reunião semanal, essa reunião ela fica disponível no YouTube, depois disponível permanentemente no YouTube, que pode ser acessado com o nome Hospital do Rim. E esse é um assunto que é muito dinâmico. Então, essa apresentação ela pode, daqui a alguns anos, precisar ser refeita ou originar alguma pergunta específica para a apresentadora, a doutora Helena, a doutora Raquel, o sócio Donato ou a doutora Lili. Então, é um prazer assim, contar com a Helena. Então, a Helena vai falar sobre a evolução do Sistema Nacional de Imunização e calendário vacinal. Nunca a vacina, no nosso tempo, foi tão motivo de noticiário como aconteceu recentemente, em função da pandemia, como acontece ainda em função da pandemia do Covid, e gerou uma série de questionamentos, gerou até talvez o sistema se concentrou bastante na vacina do Covid, e houve uma redução assim, das pessoas que procuraram a vacinação do calendário tradicional. Então, eu pedi para a Helena abordar o calendário tradicional, não abordar hoje o Covid, que nós já estamos cansados dele, todos nós sabemos que tem que tomar 2 ou 3 ou 4 doses, se precisa ou não a 4ª dose, não é uma questão para essa discussão. Então, a Helena, ela é coordenadora do Programa Estadual de Imunização, aqui do Estado de São Paulo, tem uma experiência enorme na área de vacinação, é graduada em 1993 na Faculdade de Medicina do ABC, mestrado em 95 e doutorado em 2005 em pediatria pela USP. É um prazer recebê-la aqui, Helena. Tem uma publicação dela no New England, ela tem um índice de impacto, o índice H de 36. Helena, muito obrigado. Assim, nós somos colegas do grupo de contingência e eu aprendi eu já conhecia a Helena, aprendi a admirar o trabalho dela. Ela sempre muito discreta, assim, muito discreta mesmo, Helena. Obrigado, Helena. Obrigada. Então, vamos lá. Muito modesta, assim, como a Lili também. As duas têm essa característica, assim, nunca sabem tanto e se prestam fogo. Vamos lá. Então, primeiro, bom dia a todos, super obrigada pelo convite. E o que a gente sempre fala, que a gente que trabalha no Programa Estadual de Imunização e que faz parte do Programa Nacional de Imunização, estabelecer, né, e estar próximo da academia, junto com a academia, é muito bom, sempre muito excelente, porque nós temos mais que agregar conhecimento, e é isso que é muito importante. E essa experiência é fundamental porque a gente fala assim, isso é a ciência, né, que é a palavra da moda da pandemia, né, essa é a ciência, mas junto com a ciência, como em conjunto a gente possa implantar essas ações para o SUS. Beleza. Eu vou passar daqui? Aqui? Aqui. Beleza. Então, de novo, muito obrigada pelo convite, e a proposta é falar da evolução do Sistema Nacional de Imunização e o calendário, tá? Olha, eu costumo dizer, toda vez que a gente vai dar essa aula, não coloquei o primeiro calendário, certo? Mas nem preciso dizer que o primeiro calendário no estado de São Paulo foi de 1968, século passado. Não tinha tudo isso, certo? Com certeza, porque com a evolução das ações de vacinação, com a evolução da ciência, trazendo novos imunobiológicos, hoje nós temos sim, com certeza, um dos calendários aí comparáveis com o primeiro mundo, tá? E toda aula que a gente fala, a gente tem que ter cola, gente, não adianta querer achar. Quem grava, a aula jovem grava tudinho, mas é fundamental ter essa questão. Bom, a ideia não é falar de todos, mas apontar alguns destaques, tá? Primeiro, eu quero ressaltar que algumas pessoas perguntam por que BCG ao nascer e por que hepatite B ao nascer? De novo, nossa, fazia tempo que eu não falava essa frase. Quem trabalha com imunização tem um lado obsessivo de ser. E o lado obsessivo de ser começa onde? Vacina BCG. O ideal da vacina BCG, de novo, é proteção para as formas graves, né? Neurotuberculose e meningite tuberculose. Então, quando a gente trabalha nessa ação e quando fala, a gente tem um lado obsessivo de ser, se é para fazer ao nascer, e a vacina BCG tem esse lado, com adequada proteção, é fundamental que ela seja aplicada antes que essa criança entre em contato com Mycobacterium tuberculosis. Infelizmente, a tuberculose
continua no nosso meio, e com a pandemia, com certeza, isso deve ter aumentado, então está mantido a sua aplicação na maternidade, certo? Ao nascer, antes que essa criança tenha alta e possa receber. Então, tanto a vacina BCG como a hepatite B, ela é aplicada ao nascer na maternidade. Hoje, o que a gente observa no nosso calendário? Para que as mães, né, os pais também, né, que essa família consiga manter esse calendário adequado, a ideia hoje não é ficar falando de cada um deles, mas vou fazer alguns destaques. Essa criança deverá comparecer ao posto de vacinação uma vez por mês para tomar as vacinas. A gente sabe o quanto isso não é fácil, isso a gente sempre coloca na questão de que possa estar contribuindo no atraso, né? Não que não complete, mas possa estar contribuindo no atraso para completar o esquema de vacinação, mas não tinha jeito, nós participamos dessa discussão, né, Lília? A gente participou dessa discussão. Se essa ação não fosse o retorno dessa criança uma vez por mês para receber vacina, não ia dar tempo, não ia conseguir, tá? Então, essa criança deverá comparecer ao posto para ter o esquema completo uma vez por mês, com 2, 3, 4 e 5 meses. E aqui eu vou falar alguns destaques importantes, né? Já há alguns anos a gente não aplica mais a gotinha, não é? A gente que está no dia a dia, a gente lembra disso, mas vocês que estão mais distantes, a não ser quem tem filho sabe disso, como já não temos mais pólio, né, no nosso país, né? Já não tem mais pólio no nosso continente aqui há muitos anos, não se indica mais a utilização da gotinha, certo? Mas sim a vacina inativada, no esquema de 3 doses, certo? Aqui, ó, com 2, 4 e 6 meses, tá? E depois mais 2 reforços, aí muda a sigla, é BIVOP, tá? VOP-B. Então, vamos lá, vamos destrinchar essa aqui. Por que as primeiras 3 doses, vacina da polio inativada? De novo, a gente não tem mais pólio no mundo, né? No Brasil já há muito tempo, então não tem sentido a gente aplicar uma gotinha. Por quê? A vacina oral é uma vacina atenuada. E é uma vacina excelente, né? Vifus é gotinha, a gente já usou tanto essa vacina, continua usando, é uma vacina excelente, de elevada proteção. No entanto, existe o risco, né, de algumas crianças, principalmente na primeira dose, é um risco muito baixo de desenvolver pólio vacinal pelo próprio vírus vacinal, certo? Pela própria gotinha, por exemplo, né, que é uma vacina atenuada. Então, considerando-se, desde a situação epidemiológica, e principalmente como a pólio vacinal possa estar ocorrendo nas primeiras doses, mas principalmente nas primeiras doses, e considerando a situação epidemiológica, não se aplica mais vacina oral atenuada nas primeiras doses. E no primeiro e no segundo reforço, aí sim, você faz oral e você não faz. O que é BIVOP? Né? Não é mais a trivalente, 1, 2 e 3. Porque epidemiologicamente, já há muito tempo, a gente não tem mais a circulação do tipo 2. Então, por isso que ela passou a ser bivalente e essa, neste momento ainda, é oral atenuada. Tá bom? Isso que eu queria só estar colocando aqui como destaque. Outro destaque que eu queria só ressaltar é em relação à vacina pentavalente, tá? Na rede pública a gente tem a penta e não a hexa, tá? Essa pentavalente, ela é importante? De novo, hoje nós temos uns calendários completos e a vinda, né, de uma vacina combinada, ela é sempre muito bem-vinda, porque numa única injeção, essa criança poderá receber proteção para 5 doenças. Você imagina cada uma dessas aplicando num local, né? E aqui sempre lembrando que para as crianças, hoje não, já há algum tempo, o local melhor para aplicação para as crianças é o vasto lateral ao invés do glúteo, tá bom? Onde os estudos apontam, onde você tem aí uma melhor segurança e uma melhor proteção e uma melhor garantia que essa vacina realmente seja aplicada pela via intramuscular, tá bom? Então, é pentavalente, com 2, 4 e 6 meses, tá bom? E depois você vai estar recebendo 2 reforços de tríplice DPT para garantir, né, aí uma adequada proteção. Deixa eu só, a ideia não é falar de todos, neste momento, é a palavra que a gente aprendeu a falar muito, por conta da pandemia, antes da pandemia, neste momento a vacina que nós utilizamos aqui para crianças menores de 7 anos é a vacina contra o meningococo C, tá? Então, de novo, quem dá a partitura desse calendário é a situação epidemiológica, o sorogrupo da doença meningocócica no nosso meio, para essa faixa etária é o C. Então, por isso que a vacina que é aplicada é o meningococo C.
Que mais? A vacina da febre amarela faz parte do calendário, né? Já faz parte do calendário. Estamos de olho, né? Porque as episodias poderão iniciar. Nós estamos, neste ano, existe a possibilidade dela voltar a circular, né? Porque temos aí a circulação a cada 5, 6 anos. Mas, independente disso, a vacina da febre amarela já faz parte do calendário. Ela não é incluída apenas em períodos de epizotia. E espero que a gente não passe porque passamos na última epizotia. Tá bom? Que mais? Eu só quero ressaltar aqui mais uma questão. Da vacina da varicela, né, que já faz parte do calendário básico, foi uma das últimas inclusões, e ela é aplicada. Porque vocês imaginam, né? Vocês imaginam se cada uma dessas vacinas ela fosse disponibilizada apenas para cada uma dessas vacinas, né? Ia ser muito doloroso para as crianças e para as mães ao levar ao levar o filho. Então, de novo, o que a gente fala, as vacinas combinadas são sempre muito bem-vindas, e com a inclusão da vacina da varicela, certo? Então, com 1 ano e 3 meses, a gente faz, então, aqui a primeira dose da vacina de varicela, e a partir do momento que a gente está fazendo com 1 ano, para uma melhor proteção, está indicado, então, uma segunda dose. Então, em relação à varicela, nós fazemos, então, a tetraviral de modo combinado com a tríplice viral e com 4 anos, uma dose adicional, um reforço com uma adequada proteção, tá bom? E aqui, anualmente, a vacina influenza. Vamos passar? Próximo. A gente já vai. Bom, aqui, por isso que eu digo, a gente tem que ter cola, sem medo de ser feliz, tem que ter cola. Hoje, então, nós falamos da vacina das crianças, né, até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Este é o calendário para o adolescente, tá? É importante ressaltarmos que esse é o esquema vacinal para aquele que perdeu antes eu falava isso. Para aquele que perdeu a carteira, eu tinha que refazer de novo, né? Tudo de novo. Né, se perdeu a carteira, não tinha como anotar. Às vezes até tinha a ficha registro, que as nossas meninas da sala de vacina anotavam à mão ali na sala de vacina, mas hoje a gente tem um sistema nominal. Então, o sistema nominal, mesmo que a pessoa tenha perdido a carteira e o sistema não tenha dado nenhum pane, né, que não costuma estar, não, é um sistema muito bonito mesmo. Se perdeu a carteira, todas as doses que ela recebeu estará registrado, tá bom? Então, eu só queria ressaltar que aqui a vacina com 7 anos ou mais, aqui não está dizendo que eu tenho que refazer de novo o esquema, né, de novo hepatite B, não, se recebeu a vacina e fez o esquema completo, não precisa estar fazendo aqui as outras doses nesse calendário. Esse é o calendário onde ressalta para aquela pessoa que perdeu a carteira ou que não tinha recebido nenhuma doses, ou então vai complementar. Tá bom? O que eu queria só fazer o destaque aqui de diferença do outro, considerando a situação epidemiológica, né? No outro, da criança, a gente só fazia um sorogrupo. Aqui, considerando a situação epidemiológica, a inclusão da vacina meningocócica C, meningocócica ACWY. Tá bom? Então, eu só queria fazer aqui o destaque. E, de novo, a vacina da febre amarela está aqui, não que você tenha que fazer sempre, né? Mas é importante relembrar para aqueles que não fizeram, que façam a vacina da febre amarela. Aqui, o outro destaque importante então, é a vacina HPV, tá? Que protege contra câncer de colo do útero, certo? Que é fundamental para os homens também, né? Contra câncer de pênis, que é importante também. E o esquema do SUS é um esquema de 2 doses, ao invés de 3 doses. Já temos trabalhos realizados, né, já publicados na literatura internacional. Então, no SUS, neste momento, já há muito tempo, a gente utiliza 2 doses, então, da vacina HPV. Tá bom? Bom, vamos lá. Aqui é um esquema de vacinação para adultos entre 20 e 59 anos de idade, de novo. A ideia, acho que nem é falar do calendário, mas mais falar das coberturas na sequência, mas, de novo, é só ressaltando que este calendário para adultos, de novo, é sempre um calendário complementar. Se perdeu a carteira, hoje a gente tem um sistema nominal, ou se não tomou e não tem anotação, então é esse o esquema que vai ser aplicado. E vocês, de novo, estão vendo que vacina de hepatite B realmente é universal. Hoje nós estamos dando vacina de hepatite B para qualquer faixa etária, para você escolhido nessa área, né, é fundamental e é muito bom, com certeza, esse é um ganho importante no esquema de vacinação para hepatite B, então ela é universal para todas as faixas etárias, tá bom?
Vamos aqui. Aqui, o calendário do adulto, quero lembrar, né, que nós estamos em plena campanha de influenza, gente, em plena campanha. É importante lembrar, porque, né, Lili, a imprensa está difícil a gente falar dessa campanha. Mesmo o Ministério da Saúde, que antes tinha um momento importante de fazer uma maior divulgação, então, onde a gente vai, a gente tem que colocar, nós estamos em plena campanha de influenza, tá? Então, só falando que um carro-chefe importante das pessoas com 60 anos ou mais são as ações de vacinação contra o vírus de influenza, e aqui, de novo, só ressaltando que a vacina de hepatite B está em todos os calendários, e lembrando que ela só vai ser aplicada se, porventura, a pessoa que chega com 60 anos ou mais, não tem registro, não tem anotação nenhuma, são essas as vacinas que ela vai, esse o conjunto que vai estar disponível no SUS. Eu vou um pouco mais rápido, mais no sentido de a gente falar de coberturas, que a gente precisa ampliar o nosso leque de pessoas que contribuam, que falem muito, porque nós temos que melhorar as coberturas vacinais. Aqui é o calendário da grávida, né? Só lembrando que o calendário da grávida não se aplica vacinas de vírus vivo atenuado, como precaução. A gente sabe muito bem que temos mulheres grávidas que não sabem que estão grávidas e tomam vacina de vírus vivo atenuado. Na nossa experiência que a gente viu, não tem se observado uma formação, certo? Por conta dessa vacina de vírus vivo atenuado. No entanto, neste momento não está indicado. Vacina para grávida, apenas vacinas de componentes inativados, tá bom? A ideia aqui, lembrando, né, da questão da coqueluche, né, não é de agora, mas tempos atrás nós tivemos aumento de casos de coqueluche, então a gente sempre costuma dizer, né, que em relação à vacina da coqueluche, o componente pertussis, uma dose só não é suficiente, né, então era aplicada no calendário da criança, mas na época que nós tivemos aumento de casos de coqueluche, a gente precisava garantir que essa criança realmente estivesse protegida o mais rápido possível. Então, uma saída foi a aplicação da vacina da coqueluche para gestante, né, mais no final da gestação, para que na produção de anticorpo pudesse passar proteção para esse bebê, né, e aí ele já ao nascer, ou logo mais precocemente, antes de receber as primeiras doses de penta, esse bebê já tenha uma proteção inicial para a coqueluche, tá bom? Vamos lá, eu queria mais... Opa. Opa, desculpa, aqui. Então, vamos lá. Agora começa a situação que eu queria estar ressaltando para vocês, que, com certeza, hoje nós temos um dos calendários mais completos do mundo. No entanto, hoje a gente avalia a cobertura vacinal em cima do sistema nominal. A gente não avalia a cobertura vacinal apenas em cima de doses aplicadas, mas pessoas vacinadas. Eu não sei se vocês já viram, mas cada pessoa que toma vacina tem um registro, endereço, nome da mãe, nome, endereço onde mora e todas as vacinas que ela toma, né? Então, isso foi um ganho muito importante, né? Então, por que eu estou colocando isso? Estou colocando isso só no sentido de dizer que com as vacinas realmente nós tivemos um impacto importante, né? Para ela jovem, né? Só para lembrar que na década de 70, olha só, gente, na década de 70, tá? Por ano, né? Por ano a gente tinha naquela época, naquela situação, quase 11 mil casos de pólio. 11 mil casos de pólio, e dando um coeficiente de incidência de 12,4 casos de pólio. E aqui eu sempre lembro, ressalto, né, a preocupação com a queda das coberturas vacinais, de casos, né, suspeitos já em alguns países, que depois a gente volta a falar. Na época, isso não é da fase de vocês, mas tínhamos varíola, tínhamos difteria, nesta proporção, tá bom? Isso era um cenário no mundo, na OMS, que a gente tinha, tá? Sarampo, então... Sarampo volta e meia volta, né? Sarampo a gente não pode baixar a guarda, é uma doença de elevada transmissibilidade, né, e traz complicações como pneumonia e internação hospitalar. Então, isso aqui é só para vocês, os novos, terem uma ideia de como é que era a situação dessas doenças imunopreveníveis. E aqui, gente, desculpa a tabela, mas acho que a tabela é o que mais retrata, fica até melhor que o gráfico. Então, veja só. Vamos ler junto aqui, ó. Cobertura vacinal no estado de São Paulo de 2014 até o final do ano passado, até novembro do ano passado. Vamos ver junto? Por que eu assinalei pentavalente? Porque pentavalente, você tem isso, né? É indicador. Então, faz parte de das ações de vacinação
atingir uma cobertura de pelo menos 95% para pentavalente, ou para as vacinas, né, que fazem parte do calendário, a meta é 95%. Mas eu coloquei aqui, assinalei a pentavalente, porque ela é um dos indicadores aí de produção. Bom, pentavalente, vamos ver junto? 2014, 95,5, tá? Pentavalente a gente faz com 2, 4 e 6 no menor de 1, e você avalia a cobertura de terceira dose, tá? Então, ó, 2014, 95,5, tá? 2015, 98, olha, tudo a mais, tá? Mas olha, a partir de 2016, 88,5, 2017, 87,2, 91,6, 72,1, 89 e 2021 não fechamos ainda, tá? Mas é próximo disso. Aí a gente fala, nossa, o que aconteceu? Erro de anotação, não é? Nossa, as pessoas nesses últimos anos não estão indo tomar vacina, tá? E o comportamento é muito semelhante para as outras, tá? E olha, a gente até usa como exemplo meningo C. Você sabe que a palavra meningite move montanhas. Então, às vezes a gente acha que a vacina de meningo C, a cobertura possa ser melhor. Não, é tudo semelhante. Ou seja, o que a gente tem observado? Que desde o ano de 2016 a gente não vem atingindo a cobertura de 95% ou mais, tá? E vocês estão vendo, ó, vamos para pólio. Lembrando que a gente viu no outro calendário, né, que pólio, o esquema básico, ele é feito com injetável, vacina inativada, tá? De acordo, né, com toda a orientação que a gente já comentou. Veja só, também é a mesma preocupação, a queda das coberturas vacinais. Então, a gente sempre fala, né, vocês que estão nos ambulatórios, né, agora já reúne com a família, certo? Dos nossos pacientes. Então, além de atualização do esquema de vacinação dos nossos pacientes, né, mas a importância de reforçar a atualização do esquema de vacinação. É fundamental, gente, a gente vem acumulando pontos suscetíveis, a gente sempre fica preocupado com o sarampo, né? Lembrando que o sarampo são 2 doses, né, que a gente já falou. Por que a gente lembra de sarampo? A gente lembra de sarampo porque é uma doença de elevada transmissibilidade, né? Vocês viram que há 2 anos atrás nós tivemos aumento de casos de sarampo, tá? Mas a questão que vem preocupando é que desde 2016 a gente não vem atingindo a meta. Não estou falando que nós vamos ter pólio, nada disso. Depois a Lili pode falar, a Lili adora, gosta dessa doença, não é? Nós estamos falando, mas não podemos baixar a guarda, gente. Olha, desde 2016 a gente não vem atingindo as metas. A gente não faz mais campanha de Zé Gotinha, não é? Porque hoje o esquema básico, as primeiras 3 doses são com vacina inativada, não é? Mas é muito importante a gente... Eu quero só fazer esse destaque aí, depois queria que a Aline complementasse com isso. Olha, eu acho muito interessante isso aqui, bem lúdico. É o calendário, isso quem passou para nós é a Toinha, é a pessoa que toma conta do sistema de informação, é o sistema nominal, tá? Então vamos ver aqui, olha, vamos facilitar a compreensão disso aqui. Nós vamos ver aqui, olha, o vermelho, vamos ver aqui, peraí, vamos ver tríplice viral, tá bom? Vamos ver o verdinho, tríplice viral, tá? O que esse calendário aqui está colocando, tá bom? A meta é 95%, aqui ela já colocou 100% para facilitar, tá? Então, o que a gente observava, o que a gente começa a observar? Que a partir de 2004, 2006, a gente observa que as coberturas não são, vamos lá. Nesse ano aqui, olha, de 2000, nesse período, de 2003, 2004 até 2006, certo? Se a gente vai um pouquinho mais aqui até 2007, 2009, as coberturas chegavam em 95%, 90%, 95%. Mas a exemplo do que a gente vem observando também, como a gente falou no estado de São Paulo, desde 2006 e basicamente nesses 2010, a gente tem observado aqui uma queda das coberturas vacinais, tá bom? E é bem isso aqui é bem lúdico, queda das coberturas vacinais abaixo dos indicadores. A meta é que a gente atinja pelo menos 95%, tá bom? E aqui fica mais fácil quando a gente vai avaliar que desde 2000, olha, chamando mais atenção aqui, mais a partir de 2013, 2014, a gente já vem observando, e não uma queda de uma só, mas de outras vacinas também. Então, aqui de novo, o que eu queria só parar e ressaltar,
que essas quedas dessas coberturas vacinais, não estamos dizendo que está 70%, 60%, mas você sabe que só no estado de São Paulo nasce cerca de 600 mil crianças por ano, então você vai acumulando aí pool de suscetíveis se eles não recebem, se não receberem a vacina que tiverem atraso ou não mantiverem o esquema de vacinação em ordem, tá bom? Então, onde a gente vai, sempre fala de calendário, a gente tem ressaltado essa importância e esse olhar que a gente tem observado, então, queda das coberturas vacinais. E isso a gente tem observado, principalmente com a inclusão do sistema nominal, quando a gente conseguimos aí ter uma melhor avaliação, então, das coberturas vacinais. E aí, e aqui já finalizando, motivos da não adesão, são vários, ela é multifatorial, mas uma das situações que a gente observa, mesmo em pesquisa, em relato, eu vou ler a frase, é isso mesmo, percepção enganosa de parte da população que as doenças apareceram, principalmente pólio, certo? Pólio, o esquema básico é injetável, não é? Campanha, a gente fazia todo ano 2 campanhas, era Zé Gotinha, certo? Mas, independente disso, a gente estava atingindo elevadas coberturas vacinais, mas tem gente que não tem mais Zé Gotinha, então não tem mais pólio, e não tem mais pólio, então não preciso mais tomar vacina da pólio, entendeu? Então, muitas vezes é isso. Em algumas situações é isso que acontece. E outras doenças imunopreveníveis também, não é? A gente... sarampo, tivemos uma redução importante, tétano, coqueluche, né, tivemos uma redução importante. Então, esse é um dos primeiros itens que se coloca, né, percepção enganosa que parte da população que as doenças aparecerem, então, não preciso deixar a carteira de vacinação em ordem do meu filho ou dos meus parentes. Pelo contrário, é fundamental que ela esteja em ordem, que a vacina seja mantida para que a gente não retorne aí com doenças que já estão controladas ou mesmo erradicadas. Temos aí também um outro, e esses dados que a gente está colocando é baseado em pesquisas, em levantamento, na literatura, que tem colocado os motivos de não adesão. Outro é desconhecimento de quais vacinas fazem parte do calendário. Certo? Tem mães ainda que não sabem, ou acham, nossa, imagina, eu não vou conseguir levar meu filho toda vez para tomar vacina, mas hoje realmente nós temos um dos calendários mais completos. Não é motivo, certo? Não é motivo para não tomar vacina, não é? Mas está aqui um item que já foi levantado. Outra questão, medo da reação, tá? E a gente aqui ressalta a vacina HPV, né? Acho que foi uma das experiências boas no início, né? Porque a adesão da vacina HPV aqui no estado de São Paulo foi excelente. A gente conseguiu na primeira dose mais de 90% de adesão, mas na segunda dose, por medo da reação, nós tivemos uma queda importante. E nesses últimos anos, a gente também não tem atingido a meta de 90%. Eu não lembro se, talvez vocês se lembram, a situação das meninas de Bertioga, né? Que tiveram aquela reação de ansiedade. Logo na segunda dose, né, Lili? Na segunda dose, a gente trabalhou tanto, estava tão feliz que a adesão estava boa, e aí, aí de novo, né? Mesmo que a gente traga a ciência, não é? Que a gente investigou os casos que ocorreram com aquelas meninas, que elas tomaram vacina, desmaiaram, e uma simulava até convulsão, até você dizer que aquilo era uma reação de ansiedade. Aliás, acho que ocorreu em algum outro estado essa mesma questão há pouco tempo. Que aquilo é uma reação de ansiedade, que não deixava nenhuma sequela, né? Uma questão emocional envolvida, demorou. Aos poucos a gente está recuperando essa questão aqui da reação de ansiedade. Outra questão, gente, que para nós isso é tão tranquilo, né? Mas tem pessoas que deixam tomar vacina achando que, nossa, tudo aquilo de injeção, porque hoje a criançada toma, né? 2 vacinas, uma em cada vaso lateral, subcutâneo, não é? Rotavírus, mas não sobrecarrega. Falta de tempo de levar as crianças aos postos de vacinação, isso foi muito colocado, mas a gente hoje temos vários municípios que estão abrindo, vários municípios não, muitos locais já trabalham no 3º período, né? Porque hoje a maior parte das mães trabalham, então muitas vezes não tem horário para levar. Então, muitos postos já têm um 3º período e tem muitos postos, não todos, que trabalham no sábado. Tá bom? Então, isso tem ajudado bastante. Tivemos momentos de desabastecimento, certo? De falta de vacina, nossa, que foram alguns anos atrás, era a penta, se não era a penta, era uma outra. E a gente sabe muito bem o quanto o desabastecimento impacta o esquema de vacinação, um calendário, porque, assim, a imprensa vai em frente, né? Coloca, tá faltando tal vacina. Então, as mães
os familiares acham que está faltando não aquela, mas outras. Então, isso acaba impactando para levar os seus filhos para tomar vacina. As fake news, né, que a gente já tem colocado, as notícias falsas, acho que foi uma das questões mais importantes, uma questão de impacto importante nas ações de cobertura vacinal, não é? Nossa, já passamos por vários, né? Que vacina HPV dá câncer, que vacina da polio da paralisia, e é incrível como impregna, sabe? É incrível como impregna, nos mais níveis, nos mais diversos níveis socioeconômicos. O sistema de informação, aquilo que a gente já colocou, o sistema de informação é um sistema nominal, ou seja, a gente não avalia mais dose aplicada, mas criança vacinada, então a gente tem uma melhor avaliação das coberturas vacinais, e infelizmente também com a pandemia nós vimos trabalhando para a melhoria das coberturas vacinais, mas com a pandemia, gente, a gente nem vou dizer, né, o que aconteceu. Nós estamos aqui, vamos em frente, tá? Aqui, agora a palavra chique é essa, gente. A palavra chique agora é essa. Não é que não tomou vacina, atrasou. A palavra chique agora é hesitação vacinal, tá bom? É a palavra chique. Ai, não tomou vacina, tá em falta o chique, esse daqui, ó. Então, qual é que é a discussão do momento hoje em relação à ação de vacinação? Não, a gente não fala baixas coberturas. Você vincula a questão das baixas coberturas em relação à hesitação vacinal. A hesitação vacinal é isso, atraso em aceitar, certo, ou recusa, certo, da vacina, independente da sua disponibilidade ou acesso aos serviços de saúde. Então, nessa hesitação, tem tudo aquilo que a gente já falou, né? Achar que vacina pode dar doença, não acredito na vacina, né? Ela não protege, não é? Então, hoje a palavra que fala, né, do porquê que não estamos tendo essa adesão ou atraso é a palavra hesitação vacinal. Aliás, aí depois a Aline também de novo, né, me complementa aqui, hoje é o que se vê de artigos falando de hesitação vacinal por conta de tudo isso daqui, tá? A recusa vacinal, certo? A recusa vacinal aí nem hesita, né, a pessoa recusa, não quer levar a vacina, a gente não sei dizer para vocês a dimensão, mas que nesses últimos anos cresceu o movimento anti-vacina, infelizmente cresceu. Bom, aqui eu já passei, eu queria estar colocando que este sistema nominal aqui para nós é um sistema importante, e toda vez que você implanta um novo sistema, até as salas de vacina adequarem, né, e trabalharem com ele adequadamente, às vezes demora, então às vezes isso acaba impactando na cobertura vacinal, e uma questão que a gente já ressaltou, né, hoje, a imensa maioria das mães trabalham, então o funcionamento das salas de vacina no terceiro período, ou mesmo no sábado, ou alguns locais no domingo, é fundamental. Eu acho que isso aqui já foi, que a gente já colocou. Deixa eu só colocar aqui, ó. Esse aqui é o último slide que eu queria só ressaltar, é o slide que o próprio Ministério da Saúde tem ressaltado, o que é possível ser feito, como fazer e quem pode e deve fazer, tá bom? Então, é isso um pouco que a gente tem colocado, não é? A discussão do porquê da queda das coberturas vacinais, nas nossas salas de vacina, nossas equipes dos municípios, não adianta a gente só ir para a televisão ou falar nas unidades que você tem que vacinar mais, mas nas unidades é importante que as nossas equipes olhem a carteira de vacinação e atualizem, mas enquanto estratégia, os municípios têm feito estratégias para identificar onde estão os bolsões, onde a cobertura vacinal não está adequada, então são ações proativas que você faz, né? Então são ações de você ir no casa a casa, e dependendo de cada município, de cada ação que são realizadas, né? Busca de parcerias, né, com equipes, e aí eu só quero dizer para vocês, né, principalmente interior, salas, interior pequeno, o comércio ajuda bastante na divulgação. Se vocês acham que pode ser coisa do passado, mas fazer faixa, botar carro na rua para chamar as mães e as crianças para tomarem vacina, são situações importantes serem realizadas, tá? Mas eu creio não, a mensagem final que eu queria só colocar, né? Infelizmente, a gente vivemos um paradoxo, né? Temos hoje um dos calendários mais completos, né? Mas a gente tem observado no Brasil, aqui no estado de São Paulo, uma queda das coberturas vacinais. Isso vem ocorrendo desde o ano de 2016,
não é? E nos preocupa, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, nós estamos indo para o sexto, né? São quase 5 anos. Nesses últimos 5 anos, a gente não tem atingido a meta, que é de vacinarmos pelo menos 95% da nossa população. Não temos atingido, e se nascem 600 mil crianças por ano aqui no nosso estado, vocês imaginam que a cada ano, se a gente não atinge a meta, né, em torno de 5% cada ano de 600 mil crianças que nascem, então a gente vai acumulando pontos suscetíveis. Então, a mensagem final, né, a gente, enquanto profissional de saúde, né, no nosso dia a dia, né, nas nossas consultas, sempre olhar a carteira de vacinação, se não tiver a carteira, mas reforçar a importância da atualização do esquema de vacinação. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, temos um papel importante para que a gente não deixe voltar, né, doenças que a gente já controlou, mesmo doenças que a gente erradicou. É isso. A Helena, ela não dá aula, ela conversa sobre o assunto enquanto vai passando os slides. É bem interessante essa sua forma de... realmente, você conversa sobre o assunto enquanto vai passando os slides. Parabéns, assim, pela forma como você A gente vai contando uma história, né? A gente tem calças, contando vários calços. Deixa eu pedir para o Celso falar, depois eu vou pedir para a Raquel falar sobre especificamente dos transplantados, como que é a orientação do transplantado. Mas parabéns, Helena. Parabéns pela forma como simples, assim como você fala sobre um assunto tão pesado assim. Celso. Helena, super obrigada. Eu adoro assistir também as palestras da Helena, é tão gostoso, tão didático, né? E eu tenho uma questão, Helena, e eu também estendo essa dúvida à Raquel e à Lili, porque são pessoas que são muito mais próximas da vacinação do que eu. Eu cheguei no passado, Medina, a bater um papo rápido com a Helena a respeito disso, que é uma coisa que me preocupa. Eu fui procurado há um tempo atrás por um colega, um pediatra do Rio Grande do Sul, perguntando se eu tinha notado uma queda na taxa de soroconversão para hepatite B pós-vacinal em crianças. Eu falei, olha, para dizer a verdade, eu não colhei esse dado, mas eu fiz um levantamento no Fleury desde o ano 2000 e a gente reparou que a cada 5 anos caía a positividade, a soropositividade pós-vacinal em crianças, sendo que entre o ano de 2005 e 2010 ele caiu à metade. E aquelas crianças que tinham soro convertido, elas costumavam fazer uma concentração de anticorpos de 500 unidades, vamos dizer assim, e isso baixou para 150 unidades. Então, não só a taxa de soroconversão foi muito menor, como aqueles que soroconvertiam tinham muito menos anticorpos, faziam muito menos anticorpos do que costumavam fazer anteriormente. Bom, também conversando com o pessoal da área da vacina, diz que isso coincidiu, eu não estou fazendo uma acusação, né, coincidiu com a mudança da compra das vacinas, que passaram a ser compradas nesse período entre 2005 e 2010 de uma firma, acho que indiana, se não me engano. Bom, eu fui à Anvisa, né? Eu entrei em contato com a Anvisa, eu fiz uma apresentação, eles foram muito educados, é um grupo de pessoas, uns farmacêuticos, bioquímicos, muito educados, me receberam muito bem, pediram a minha apresentação, eu dei para eles. Não me parece que mudou muito desde então. Eu queria saber se vocês têm alguma, sei lá, alguma ação que a gente pudesse ser feita, porque eu fiquei muito preocupado, sabe? A gente é muito preocupado com falta de adesão. Como é que está o controle dessas vacinas que a gente usa? Será que a gente tem um controle bem adequado, suficiente? Né? Não sei. O que vocês acham, pessoal? Então, vamos lá. Toda vacina que é distribuída no SUS passa pelo controle de qualidade. Então, eu vou colocar aqui a questão formal. Então, toda vacina, mesmo antes de ser liberada, né, então tem controle de qualidade em fase 1, 2 e 3. Né? Fase 1 e 2 vai avaliar a soroconversão, não é? Já avalia também uma parte de segurança, mas a amostra avaliada na fase 1 e 2 não costuma ser muito grande. Né? Mas a fase ouro de toda a vacina é fase 3, que vai avaliar aí a sua eficácia. Então, todas essas vacinas passaram por isso. Depois de passar por isso, as vacinas vão para o SUS, vão para as salas de vacina.
tá? E quando vai para o SUS, antes de ser liberado, também passa pelo controle de qualidade do laboratório produtor, uma amostra de cada uma, não tudo, né, mas uma amostra de cada lote, de cada vacina, passa pelo INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade. Então, tem todos esses sistemas de avaliação de segurança dessas vacinas. Em relação ao evento adverso, né, em relação ao evento adverso, que é a chamada fase 4, não é? Basicamente, e aí, assim, eu quero, de público, né, quero elogiar o trabalho da minha equipe na pessoa do Éder, que conduziu aí toda uma investigação dos eventos adversos em relação à vacina da Covid, né, de toda a investigação que está sendo realizada, ou seja, eu só quero ressaltar isso, que a fase 4 também é muito importante ser realizada. Você detecta eventos adversos, que na fase 1, 2 e 3 não foi captado, e na fase 4, então, é muito importante que tudo isso seja realizado, né? Mas eu acho que eu falei tudo isso para responder uma outra coisa que você colocou. Qual foi? É a questão Pronto. Isso do controle, Então, em relação à vacina de hepatite B, viu, Celso, a gente não é aquilo, não fazemos nenhuma, é uma vacina que tem se mostrado bastante segura, a gente utiliza o mesmo esquema de vacinação e não estamos vendo nenhuma questão epidemiológica, aí o aumento de casos de hepatite B, nada disso, a gente tem utilizado aí de acordo com as recomendações do Programa Nacional de Imunizações. Não sei se a Aline quer complementar alguma coisa? Eu teria uma pergunta para o Celso, inclusive. Normalmente, a gente faz a vacina de hepatite B, soroconverte e a criança, com o tempo, caem os títulos. Tanto é que, idealmente, se você quiser verificar se a vacina se soroconverteu ou não, você faz a sorologia 1 mês depois de terminar o esquema. Pedir, como alguns pediatras pedem, no exame de rotina, quando a criança tem lá seus 10 anos, vamos fazer uma rotina para ver se você está protegido, e encontra títulos baixos, isso não significa perda da proteção, né? Então, eu acho que o momento de pedir é uma realidade. A outra, Celso, isso que você levantou, é importante. Você vê a imunogenicidade de cada vacina que a gente usa. Passa pelo INCQS e tal, mas é interessante observar a imunogenicidade. Mas, fora isso, você tem observado aumento de casos de hepatite B, isto é, a proteção caiu e eles começaram a ter hepatite B? Não tenho visto isso. Não tenho visto. Isso é um dado de realidade, né? Se a gente tivesse tendo um escape importante, certamente ao longo do tempo ia aparecer. A gente não tem visto. Não. Então, hoje, com 20 anos, não sei quantos, de programa de vacinação hepatite B, a gente não recomenda doses de reforço com a queda dos anticorpos. Isto tem vários estudos conduzidos em alguns países que, mesmo caindo os títulos, a proteção se mantém. Então, a gente não tem feito doses de reforço. Mas é interessante ver a imunogenicidade de cada vacina que a gente usa. Celso, eu só gostaria de um comentário. Oi, Raquel. Sobre o que eu acho assim, que a hepatite B nos dá uma certa segurança, até vamos dizer, é que acima de 10 a gente considera que está protegido, né? Então, ter 100 ou 500, para quem vai ficar imunocompetente, né? E que ele sabe que a gente sabe que tanto 500 quanto 100 podem baixar esses níveis, mas vai manter a memória, não teria nada. Mas eu acho interessante esse seu dado, e talvez se a gente, né, se tiver uma corte até talvez de imunossuprimido, que talvez aí possa ter algum impacto, mas nem neles a gente tem visto falhas de vacinação no sentido de aumento de casos de hepatite B, né? Mas eu acho que é interessante essa avaliação, e que, se possível, né, continuar, acho que é bem interessante mesmo. Legal. Obrigado, pessoal. Eu queria complementar no transplantado, que também nós não fazemos reforço de hepatite B, nem no transplantado, nem no paciente em diálise, depois que faz o ciclo. Eu vou comentar qual que é o programa para cada transplantado. O paciente, o renal, né, antes do transplante, ele deve ter avaliações
anuais, uma avaliação, como a Lili falou, 1 mês depois de completar o esquema vacinal básico, que para o renal é de 4 doses, o dobro da dose. Então, 1 mês depois da 4ª dose, faço anti-HBS e vejo se ele está acima de 10. Se ele tiver, eu devo fazer este controle anual e repetir a dose dobrada sempre que esse título estiver abaixo de 10, né? E pós-transplante, a gente realmente não tem feito, acho que em nenhum dos órgãos, mas o ideal, porque como ele vai se manter imunossuprimido, a gente faz isso no HIV, seria também controle anual do anti-HBS e uma nova dose também, dobro da dose, sempre que menor que 10. Tá, e a vacina de pneumococo? A do pneumococo, os pacientes, né, em lista de transplante, os transplantados, conseguem fazer a pneumo 13, né, via CRI, e seguida da pneumo 23, né, em qualquer momento deste caminho aí do transplante de órgãos sólidos. Isso é uma situação especial para os transplantados. A pneumo 13 não está disponível no PNI, né, mas via CRI eles conseguem fazer. O Hélio tem uma pergunta. Antes disso, deixa eu perguntar. Por que nós não temos vacina para CMV e para vírus sincicial respiratório? Porque nós estamos trabalhando, porque são vírus muito caprichosos, mas estamos trabalhando. A Moderna, quem teve ou assistiu a aula agora no Congresso Europeu de Pediatria, a Moderna tem plataformas de RNA mensageiro com essas vacinas já em fase 2, viu, Medina? Ah, tá. Hélio. Até para IBV também. Eu teria várias perguntas, mas a primeira gostaria que você ressaltasse um dos outros objetivos da vacina contra o HPV, principalmente para a nossa população, que é a prevenção do câncer, né, principalmente para os transplantados. Por isso que, independente da faixa etária, ela está sendo recomendada. Mas eu tenho 2 perguntas, assim, bem teóricas. A primeira é se já existe algum estudo de tentativa de administração de vacina com vírus vivo atenuado e imunossuprimido. Porque o benefício da vacina é muito grande, desde que a segurança dela seja comprovada. Está falando Qualquer vacina, é teórico. Tá. É teórico. Nesse ano, por conta do Covid, eles infectaram pessoas sadias para estudar a história natural da doença. Será que no transplantado existe alguma forma de a gente investigar se eles podem receber vacinas com vírus vivo atenuado? E o segundo ponto é esse esquema vacinal que você mostrou, é extremamente complexo, mas ele foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Também, tendo como lição o Covid, que a gente não sabe muito bem como desenvolver a dose, o intervalo entre as doses, existe algum estudo de imunogenicidade dessas vacinas? Ou seja, é capaz que essa administração de várias vacinas, que isso interfira com a resposta, com a imunogenicidade individual de cada uma delas? Apesar de que a Lili falou, não existe evidência clínica de perda de efetividade. Eu vou... Ele fez essa pergunta. Deixa eu... A primeira que você... Vou baixar. A primeira que você colocou, se eu tenho conhecimento, alguma coisa de vacina de vírus vivo atenuado em pacientes imunodeprimidos. Olha, eu sou da velha guarda, há algum tempo nessa área, e aqui a gente sempre aprende que paciente imunodeprimido não deve tomar vacina atenuada. Mas, de novo, como a ciência, não é, tem progredido tanto, talvez tenha, mas eu quero falar para vocês que eu desconheço de vacina atenuada que tenha um nível de atenuação tamanha que não possa desencadear eventos adversos em pessoas imunodeprimidas. Se isso vier, acho que seria uma boa questão, né, em relação, provavelmente, à melhoria da resposta vacinal. Mas, nesse momento, eu não conheço. Só lembrando, né, assim, a gente teve a
a gente tem diversos trabalhos, inclusive, né, de reações vacinais pelo vírus atenuado graves em pacientes imunodeprimidos, né, inclusive com a vacina do herpes zoster, né, essa atenuada, que assim, desastrosos. Mas nós tivemos, acho, não sei se a Lili participou, o trabalho que a Clarice Machado, junto com a doutora Marta também, nas crianças transplantadas de medula no último surto de sarampo. Né? E daí daí a avaliação delas naquele momento era que ou vacinava as crianças ou elas iam morrer de sarampo mesmo, e um grupo selecionado de crianças, onde elas avaliaram o grau de imunossupressão naquele momento, quais as medicações recebiam, mas ainda em imunossupressão receberam naquela situação epidemiológica muito especial, né, de um descontrole de casos do sarampo, receberam esse trabalho, está publicado, receberam a vacina tríplice viral, mas num ambiente muito controlado, né? E sem ter efeitos adversos importantes, mas eram crianças que foram selecionadas, apesar de imunossuprimidas para isso, viu, Hélio? Então, isso foi feito, né? E tem um levantamento que o Luiz Sérgio fez também entre os transplantados, né, de órgãos sólidos de uma maneira geral, que inadvertidamente receberam a vacina de febre amarela, com relatos, né, de não ter tido reação grave, mas assim, nós há 2 anos atrás, quando a gente teve um surto aqui na região de Campinas, nós perdemos um paciente transplantado, o Éder até estava né, terminando para publicação, um paciente transplantado de fígado, que foi isso, viu, Helena? Ele machucou o pé num prego, foi procurou a unidade básica, né? Vamos atualizar suas vacinas, atualizou o teto, vamos fazer febre amarela. Falei, acho que eu tenho que falar com a equipe do transplante. Não, podemos fazer. E ele fez uma febre amarela pelo vírus vacinal e morreu. Então, eu acho que isso, né, a gente tem que ter muito cuidado. Eu só quis citar, assim, se algo já foi feito, mas uma população muito especial, que foi a tríplice viral há anos atrás. A Lili, com certeza, tem para complementar mais que eu até. Bom, a primeira pergunta, se vacina de vírus vivo já foi estudado em imunodeprimido e transplantado, eu acho que, assim, você tem vacina de vírus vivos atenuados, ele é uma vacina que replica e que pode não ser tão atenuado para o organismo imunossuprimido. Então, sempre que possível, substituir por alguma coisa inativada. Então, se eu tenho polioral e polioinativado, vou dar polioinativada. Se eu tenho uma vacina viva, eu prefiro dar antes do transplante alguma coisa antes da imunossupressão. Depois, não. Agora que você fez a pergunta, eu me lembro que a varicela é uma doença grave para o imunossuprimido, para crianças com leucemia, não sei o que, a varicela é muito grave. E, eventualmente, a varicela, que só tem a apresentação de vírus vivo atenuado, você pode dar em pessoas com leucemia, mas nas seguintes condições: remissão, linfócito acima de tanto, etc. Tal. A gente tem uma situação melhor para dar vacina. Nós fizemos um estudo junto com no GRAAC, também vacina de varicela, que é vírus vivo atenuado em pessoas imunossuprimidas, em leucemia, tá? Mas evitar, sempre que possível evitar. Então, evita, não dê, e se dá para quem? Para todos os familiares, tá? Para impedir que a criança tenha a doença, tá? Eu acho que é isso, dá para todos, tá? Antes da apresentação, antes de iniciar a apresentação, eu perguntei para a Raquel sobre se no futuro todas as vacinas vão ser baseadas na plataforma recombinante, de RNA recombinante. E podia responder de novo essa pergunta? E também, assim, em termos de benefício da forma tradicional com o vírus recombinante, tem um benefício grande em termos de produção em larga escala, em produção mais rápida, ou desenvolvimento mais rápido de uma vacina para uma nova pandemia. Como que a Raquel pode responder isso? Lili, você não quer dar sua opinião sobre isso primeiro, por favor? Lili. Olha, eu acho que nem tudo pode ser recombinante. Plataforma, né? Nem tudo.
Nós estamos mudando, tem muita coisa nova vindo, mas eu acho que nem tudo poderá ser feito, nem sei se isto é o melhor, tá? Nem sei se é o melhor. Então, para cada doença, você tem uma coisa, tá? Em relação ainda do vírus vivo, por exemplo, a vacina de zoster, o que nós temos hoje é a vacina vivo, atenuado, com quantidade de antígenos de varicela muito, muito mais alta do que a vacina de varicela. Então, isso você limita o uso em imunossuprimidos que ocorre em zoster de monte. Então, está chegando agora uma vacina, ele é recombinante, ele é antígeno e proteína e com um adjuvante potente. E esse, sim, pode ser dado em imunossuprimidos. Então, toda vez que a gente tiver essa limitação, eu acho que a saída é procurar uma outra vacina. Então, para zoster, a gente vai ter uma solução para isso e que vai ser um ganho enorme para as pessoas imunossuprimidas que têm zoster, assim, com muito maior frequência. E assim vai. Vírus sincicial respiratório é uma vacina que todo mundo gostaria de ter. Eu acho que na fila das vacinas talvez seja a primeira, que se pudesse era o melhor. É claro, se você tem um agente etiológico conhecido, uma doença conhecida, o que eu faço? Uma vacina. E foi feito no passado uma vacina para vírus sincicial que trouxe complicações, doença exacerbada, quando as crianças vacinadas adquiriam vírus sincicial. Então, hoje, nós temos uma vacina quase saindo já, tomando todos esses cuidados, tá? E assim vai. Nós podemos continuar o dia inteiro aqui falando. E lembrando, né, assim, eu acho que para muitas doenças para as quais a gente não tem vacina, ou outras que a gente precisa, né, de adaptação frequente, como até a influenza, talvez as vacinas de RNA mensageiro possam realmente facilitar, né, a produção, a atualização dessas vacinas. Agora, outras vacinas para outras doenças, mesmo para a própria Covid, a gente vê, né, muita coisa agora, né, dos benefícios, né, em fase 3 ainda, da vacina nasal, por exemplo. Né? Então, algo que parece até mais simples, a gente sabe que não é, né? Aqui no Brasil, o Jorge Calil trabalha bastante com isso, mas que também parece muito promissor, que você ataca ali o vírus assim que ele está chegando. Então, eu acho que o desenvolvimento de vacinas ainda é algo que só vai aumentar e que a gente vai precisar mais do que uma cola ali para estar sempre sabendo o que está acontecendo. Então, a minha pergunta era em relação à hepatite B, mas agora faço uma segunda. É para pesquisadores que trabalham com animais, com pequenos animais. Se ainda é exigido a vacina para tétano ou, eventualmente, para raiva. Pesquisadores, para pesquisador, ou seja lá, né, qual a função, a do tétano, ela faz parte do calendário básico, não é? Com esquema completo, né, as 3 doses e reforços a cada 10 anos, em relação ao tétano especial. O tétano e difteria, né? Porque nós não temos vacina do tétano isolado. Você antecipa este reforço, ao invés de 10 para 5 anos, e a gente costuma usar aquele exemplo clássico. Furou o pé com prego, certo? Onde você tem uma exposição de risco, aí você antecipa de 10 para 5. Mas aí você fez mais uma pergunta? Para raiva. Para raiva. Você pode repetir? Olha, raiva, gente, é um capítulo à parte. Falando de quem trabalha com animal, você precisa tomar vacina para raiva, é isso que ele perguntou. Sim, quem tem exposição, quem trabalha, né, zoológico, veterinário nessa área, pesquisador, certo? A vacina da raiva é fundamental. E eu vou ser muito sincera, não me arrisco a falar esquema de raiva, sabe? Eu falo assim, esquema de raiva é tipo daquele que tem que ter cola, certo? Das vacinas, de acordo com as vacinas disponíveis, mas acho que o recado fundamental, né? Quem é pesquisador e tem um trabalho aí com animal em especial, tem que tomar vacina da raiva com certeza. Há muitos anos a gente não tem mais raiva, há muitos anos. Mas, olha, depois da pandemia que a gente já teve, com todas essas situações que a gente vem vivenciando, é importante nunca baixar a guarda. Então, população de risco, profissional de risco, para a raiva é fundamental que esteja com o esquema de vacinação da raiva em ordem.
Eu lembro, né? Aí a Raquel pode me falar, exatamente, as pessoas que lidam com o animal, não é? Eu sei que façam uma testagem periódica. Isso, Então, eles fazem um esquema pré-exposição, que a gente fala, né, antes de ter qualquer acidente, faz o controle, parecido com a hepatite B também, né, faz o controle para ver se respondeu e faz controles também periódicos para ver a necessidade da dose de reforço, isso mesmo. Tem uma pergunta do título da hepatite B ainda. Uma vez eu fui doar sangue, meu título estava 90, né? Eu sou doadora regular de sangue. E o banco de sangue não aceitou meu sangue porque eles me informaram que entre 10 e 100 a imunidade poderia cair a qualquer momento. Não foi um certo exagero nessa questão da doação ou esse processo precisa ser revisto? Qual que é a sua opinião? Olha, não, você está me trazendo uma novidade, nem conhecia essa situação que os bancos de sangue estão colocando. Tá? Eu tive até que fazer o reforço, né? Eu tinha tomado há mais de 10 anos, estava 90 meu título. Nossa, maior ou igual a 10 está tudo de bom, realmente. Raquel, você conhece alguma coisa assim? Desconheço, não, realmente assim, desconheço. talvez tenha sido algum projeto de pesquisa, Érica, porque anti-HBS não é feito para doador nunca, nunca. Né? O banco de sangue faz HBsAg e anti-HBC, ponto. Né? Então, anti-HBS não é feito nunca. Isso agora, e a gente sabe que toda pessoa imunocompetente que respondeu à vacina, e a gente, como a Helena falou, a gente faz o anti-HBS para determinados grupos, a gente se encaixa enquanto profissional, os familiares de quem tem hepatite B também se encaixam, tal. Uma vez que ele, para quem é imunocompetente e fez o anti-HBS e está maior que 10, a gente não repete mais enquanto ele continuar imunocompetente, porque se mantém a memória imunológica, mesmo que isso caia 5, 6 anos depois, né? Só vai repetir se a gente se tornar um imunossuprimido depois com o passar dos anos. Então, talvez algum projeto ali que você não assinou o termo de consentimento informado, mas fazia parte. Raquel, eu ia perguntar, antes de passar para o Celso, perguntar da vacina da herpes. Todo paciente pergunta isso, e mesmo aqueles que já tiveram a doença, como que lida com essa vacina? Primeiro, ela é uma vacina que é só incremental, tem um benefício pequeno, ou ela tem um benefício grande? Bom, nós temos novidades agora, né, em relação à vacina do herpes, que agora no próximo mês, provavelmente, junho, julho, nós teremos disponível, só no serviço privado, neste momento, a vacina contra o herpes zoster recombinante, onde os imunossuprimidos também poderão ser vacinados. A que a gente tinha até este momento é a vacina atenuada, que imunossuprimido não pode. E esta recombinante tem uma eficácia bem melhor do que a atenuada, e a vantagem de poder ser feita no imunossuprimido já acima de 18 anos, e ela realmente traz benefício, Medina. A gente sabe que os pacientes imunossuprimidos, principalmente até aqueles que fazem uso de biológico, determinados biológicos, têm um risco muito aumentado de reativação de zoster, e quem já teve zoster, acho que sabe bem o quanto pena em relação a isso, né? Não só pelo risco de complicações da viremia do zoster, então aumenta o risco dos acidentes vasculares cardíacos e cerebrais, mas pela dor da neurite pós-herpética também. Então, é uma vacina que eu acho que realmente ela tem o seu espaço, e devemos agora, já nos próximos dias, ter a vacina recombinante, que é um grande ganho, eu acho, para nós, principalmente para os imunossuprimidos. Infelizmente, só no serviço privado, neste momento. Celso. Exatamente isso que eu ia perguntar, viu, pessoal? Se alguém sabia a razão da gente não ter a Shingrix, né, que é essa vacina nova, entre nós, porque a informação que eu tenho é que ela já estava aprovada pela Anvisa há uns 6 meses, mais ou menos, e a gente ainda não tinha essa vacina aqui, que, como a Raquel falou, ela é muito melhor do que a vacina anterior. E se alguém tinha informação por quê, quando, mas então se é daqui a um mês, dá para esperar, né? Porque realmente... começo de junho é o lançamento mundial, professor Celso. Tá. Mundial não, desculpa, nacional. Nacional, isso, tá. Isso. Uhum. Não era só isso, Medina, era uma curiosidade minha, porque eu já tomei também a vacina, eu recomendo que todo mundo tome, como a Raquel falou, quem já viu um paciente com a neuralgia pós-herpética é realmente uma coisa que judia muito do paciente.
Então, quem pode... E o que ele deve gasta tomar de mesmo. medicação depois, né, para tentar controlar a dor, é muito maior do que o preço-custo da vacina até. É verdade, é verdade. E outra coisa, Raquel e Helena, a vacina da Covid vai estar disponível comercialmente a partir do dia 23 de maio. Que benefício que isso traz? Eu acho que nenhum. Todo mundo já tomou, né? Eu também, olha, eu vejo, Medina, eu vejo com grande preocupação no sentido de que nós não temos uma regulamentação, né, institucional, né, nem do Ministério da Saúde, nem do PNI, nem do PNO, né, Helena, seja lá de quem for, sobre como fazer a vacina na clínica privada, que vai estar disponível neste momento é a da AstraZeneca, já soube que o prazo de validade dela é até agosto. Eu não sei se para as clínicas privadas também vai ter o mesmo movimento de estender o prazo de validade, então prazo de validade curto, e que a gente não tem regra. Né? Precisa um médico prescrever. A gente sabe como funciona isso em clínica de vacina, né? Todas as vacinas que não estão no PNI, teoricamente, você vai fazer dengue, você vai fazer zoster, você precisaria ter uma receita, uma prescrição para fazer. Se você vai na clínica, tem contraindicação para fazer, alguém vai avaliar, normalmente quem está na clínica acaba fazendo essa prescrição, que é uma regulamentação da Anvisa que tenha. Com a vacina agora contra a Covid, que eu acho que vai ter aquela coisa assim, tem gente que já tomou a 4ª dose, vai querer tomar a 5ª, não é? Arruma uma prescrição, alguma coisa assim, e vai fazer. Tem gente, quer dizer, e acho que do ponto de vista de saúde pública, neste momento, e só com uma plataforma de vacina, eu acho que não acrescenta em nada, vai trazer só mais confusão. Eu também, eu só quero complementar aí, eu também concordo com isso, não é? Tanto trabalho, né, gente? Tanto trabalho que fizemos aí, né? O SUS e todos aí em relação às ações de vacinação para a Covid, né, e agora no final do tempo, né, e ainda, né, nós vamos continuar isso, né, teremos novos grupos entrando, novas faixas etárias entrando numa clínica privada, nada contra as ações que a clínica privada faça, mas o mínimo de regulamentação tem que ter, porque senão a gente sabe, abrir uma brecha para resolver isso é sempre complexo. E outra pergunta para vocês dois, que é comum do cotidiano, o SUS disponibiliza a vacina da influenza, que é trivalente. E as indústrias que perguntam, a tetravalente é melhor do que a trivalente. Então, muitas indústrias compram a vacina tetravalente, ao invés de usar o do SUS. E eu perguntei já para a Helena isso recentemente, a Helena falou que o benefício é muito pequeno, não justifica esse investimento da indústria, pode investir em alguma outra situação que traz mais benefício para o trabalhador. É isso mesmo, Helena? Isso, então, usando aquela palavra sempre mágica. Neste momento é isso, gente. Neste momento que temos para a nossa utilização, aí tem a Lívia aqui também que complementa, neste momento, em termos de saúde pública, né, de acordo aí, né, com a circulação do vírus influenza, a vacina trivalente, que é feita sob medida, né, para os principais vírus influenza que vão circular naquela temporada, é trivalente. Eu não sei se mais para frente teremos, mas neste momento essa trivalente tem dado conta. A doutora Lili está aqui, a Lili que começou o programa de vacinação da Covid aqui acho que no Brasil inteiro. A Lili é querida nossa aqui do hospital, estamos com o Celso, a Helena, a Raquel. Eu queria só voltar para a questão da vacina da HPV, que eu acho que tinha menos pessoas na sala, se há um benefício de pessoas que já foram sexualmente expostas de tomar a vacina imunocompetente ou imunodeprimido. Vou falar aqui depois. A vacina HPV, a proposta é que ela seja aplicada antes do início da atividade sexual. Então, por isso que ela está no calendário, nas faixas etárias aí estabelecidas. Mas que esse é o melhor momento. Mas depois eles me complementam, mas não há contraindicação, certo, que ela seja aplicada a posteriori à atividade sexual. Ela poderá ser aplicada, mas idealmente antes do início da atividade sexual, aí dentro do calendário já disponível no SUS.
Eu posso complementar, Helena? Sim. Ô, Lúcio, inclusive para as pessoas que estão, já tiveram HPV ou estão em tratamento contra HPV, ela também está indicada. Ela não é considerada como coadjuvante de tratamento, mas você amplia a proteção. Normalmente a pessoa que está tratando tem HPV é contra um sorotipo, a vacina vai ampliar contra os outros sorotipos. E logo, logo nós teremos HPV 9 valente também, né? Então, que será um ganho também. Mas quem já teve HPV, quem já iniciou atividade sexual, quem está tratando de HPV, homens e mulheres, devem sim ser vacinados. No SUS a gente tem aquela faixa etária que a Helena comentou, né, de adolescente, via CRI as mulheres até 46 anos, e na clínica privada está aberta aí para todos. E no futuro todas as vacinas vão ser usando a plataforma recombinante ou não? A Moderna tem um portfólio imenso agora, né, de fase 2 e fase 3, com quase todas as vacinas de RNA. Então, eu acho que vai ser o futuro aí, sim, para a vacina, e é fantástico, eu acho isso. A Lili. Bom, para aparecer eu tenho que vir até aqui. Vem cá, Lili. Esse problema da vacina HPV, Lúcio, é uma constante, é o dia a dia, o problema nosso no centro de referência é a vacina de HPV. A vacina de HPV é uma vacina preventiva. A que nós temos, tanto a HPV quadrivalente como a BIC, quase não mais usada, é preventiva. Então, você deve dar antes da exposição. Mas caso você já tenha sido infectado, por algum tipo, você tem proteção contra outras 3, tá? Só que agora existe um pedido muito grande, constante, de quem já tem a doença da HPV, né, já tem lesão, etc., e de pedir a vacina. Tá? Então, no centro de referência está limitado para prevenção, não para tratamento. Por quê? Existe hoje mais evidências de se você tem verruga genital, alguma coisa, a vacina poderia diminuir as recidivas. Né? Então, existe um começo, uma coisa, né? Mas não tem aprovação para tratamento. Tá. Ô, Lili, a Raquel... Ô, Lili, mas assim, aquela pessoa... Bom dia, Lili, prazer ver você. Bom dia, Raquel, prazer. Mas aquela pessoa, né, o transplantado, por exemplo, de 35 anos, que tem um HPV e ainda não vacinou, ele consegue fazer vacina via CRI, né? Ele consegue, o transplantado, sim, ele consegue fazer via CRI, mas para prevenção, não para tratamento. Ela não é colocada como tratamento, sim. Não vai ser para tratamento, você vai preveni-la de outros tipos de HPV, mas não para tratamento. Ô, Raquel, é só a última pergunta antes da gente começar. Depois do Covid, o Programa Nacional de Imunização, ele continua tão eficiente como antes, e a receptividade da população continua igual antes, ou houve alguma mudança, assim, que antes do Covid todo mundo aceitava tomar vacina, não tinha nenhum questionamento, e o Programa Nacional de Imunização estava super estruturado, com disponibilidade de todas as vacinas, como era antes. Mudou alguma coisa depois do Covid, ou continua igual? Na minha opinião, o Programa Nacional de Imunizações, é o melhor programa público de imunização que existe. 2, ele continua muito pronto, né, para atender todas as necessidades da população, né, Helena? As vacinas estão disponíveis, as salas de vacina estão abertas. Claro que alguns ajustes, né, talvez sejam necessários para melhorar, facilitar a ida das pessoas, mas a pandemia, sem dúvida nenhuma, piorou a adesão, mas que já vinha ruim. Nós temos dados, Medina, já desde 2018, né, uma queda progressiva, né, da nossa cobertura vacinal, né, e isso é muito, os dados são muito fáceis de se conseguir, né, nas crianças. Isso já vem antes da pandemia, piorou agora com a pandemia, mas a Helena fala disso com mais propriedade até. Bom, eu vou, antes de encerrar, primeiro, isso não foi, admirar mais uma vez a apresentação da Helena, que ela vai conversando com os slides. E isso foi um painel, né, que participou a Helena, a Lília, a Raquel e o Celso, muito mais do que uma apresentação assim, extremamente útil para
o nosso cotidiano. A próxima reunião é perspectivas para novos antimicrobianos. Nós estamos fugindo um pouco só do assunto da nefrologia. Quem vai falar é a doutora Ana Cristina Gales, que vai falar na próxima semana. Eu queria pedir para o Sérgio Edraib fazer a última consideração, para depois passar para a Helena fazer a última consideração dela, mas agradecer especialmente assim, a forma como foi discutido esse assunto na forma de painel, de uma forma bem informal e que, principalmente para aquelas pessoas que não são do ramo, foi extremamente elucidativo, assim, informativo, traz muito mais segurança quando nós temos que lidar com essa situação no nosso cotidiano. Sérgio. Então, muito gostosa a apresentação, que seguiu num ritmo agradável, embora a gente já saiba que a gente precisa dessas tabelinhas o tempo todo para lembrar em que momento que a gente vai ter que se preocupar com alguma vacinação para algum paciente. E eu acho que a presença dos nossos colegas infectologistas e das pessoas que entendem de vacinação, e que foi muito boa para avivar a nossa discussão. Eu queria agradecer muito a Helena, em nome aí da Fundação Oswaldo Ramos, é uma bela apresentação. Muito obrigado. O Celso, a Raquel e a Lili querem fazer mais alguma consideração? Então, Helena. Então, vamos lá. Viu, Medina? Agradeço muito essa oportunidade, né? A Medina, essa oportunidade também de estar junto com a Lili, com todos vocês, da gente trabalharmos juntos, né? Trabalharmos juntos, continuando, né? Trabalharmos juntos. E, de novo, eu não posso deixar de falar, a gente sempre fala, temos o nosso lado obsessivo de ser, de que a gente, em conjunto, né? Em conjunto, nós temos que melhorar essas coberturas vacinais, gente. Hoje nós temos um dos calendários mais complexos, né? Então, olhar especial, né? Nós não podemos esquecer, a gente fala, não, mas não podemos, né? Essas doenças estão erradicadas, eliminadas do mundo. Não. O que está todo mundo preocupado? Com a pandemia, a queda da cobertura não foi só aqui no Brasil. Essa queda foi mundial, né? Então, uns falam mais, outros falam menos, mas na nossa realidade a gente está vendo isso. Então, quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, né? E de convocarmos a isso. A gente trabalha com campanha tudo assim. Fazer uma convocação da gente, enquanto profissional de saúde, né? De estarmos avaliando aí as carteiras de vacinação e atualizando o esquema de vacinação. Obrigada, viu? E parabéns, viu? Maravilhosa essa reunião.